Esse passo será importante na sua jornada da lucratividade em cada ciclo de produção na sua fazenda. Então, cada ciclo a gente tem alguns passos que estamos trabalhando, né? Bom dia, pessoal do Camarão, bom dia aos produtores, bom dia aos fornecedores, bom dia aos profissionais, futuros profissionais. Bom dia a todo o pessoal do Camarão. Vamos tomar aqui o nosso cafezinho com o Camarão, ter o nosso bate-papo e estamos entrando numa fase que o nosso objetivo é diminuir os prejuízos com as doenças em sua fazenda de camarão. Eu sou o professor Pedro Martins, coordenador dessa escola de camarão, e na semana passada eu mostrei para vocês 5 passos que estaremos trabalhando na próxima fase do projeto. E dividimos esses 5 passos para facilitar o seu aprendizado. Bom dia, engenheiro Thiago, tudo jóia? Para facilitar o seu aprendizado, né, nessa jornada de uma despesca mais lucrativa em cada ciclo de produção, em cada viveiro, que é o seu objetivo aí na sua fazenda. Então, você sabe que não é fácil, desde a preparação do viveiro, povoamento, né? E para facilitar a minha interação com vocês, bom dia, Thiago, nós construímos o trabalho dividido em 5 etapas, né? Então, a gente tem lá a 5ª etapa, que é essa despesca lucrativa, que todos colegas produtores estão buscando em cada ciclo de produção, em cada viveiro, em cada fazenda, em cada momento ali. Só que para chegar nessa despesca, né, que a gente tenta unir a produção com a comercialização, nós temos 4 passos anteriores. O primeiro passo também é um passo mais de interação, da gente compreender qual a característica do seu sistema de produção, da sua fazenda, entender o formato da sua máquina de produção. E os 3 passos intermediários, nós vamos comentar hoje um pouco sobre eles, para vocês começarem a entender o princípio dessa metodologia de trabalho, né, de aprendizado permanente com a saúde do camarão. Tá? Então, essa semana, nós iniciamos uma comunicação direta com diversos colegas produtores para formar a primeira turma, né, e estaremos na próxima semana continuando essa comunicação. Caso você não tenha recebido essa comunicação, esse produtor de camarão, entre em contato conosco para a gente poder explicar o trabalho. Né? Então, voltando aqui à nossa jornada, né? Você lá está buscando a despesca mais lucrativa possível, não só na produção, mas hoje temos um obstáculo grande a melhorar, que é o processo de comercialização do preço do camarão, que já tem algumas ações sendo desenvolvidas, a parte de conscientização, principalmente, né, dos produtores, nesse processo da comercialização e do preço. E aí, essa primeira etapa de caracterizar o sistema de produção vai depender da nossa interação no início do trabalho. Né? Mas como eu falei lá no Stories, a gente tinha a terceira parte dessa jornada, seria entender quais são os problemas. Esse ano, nós tivemos problema de... Bom dia, Zé Augusto. Bom dia, Matheus. Bom dia, o pessoal que está entrando aí. Nós tivemos queixas, né, maiores de doenças em nossa atividade. Inclusive, o preço do camarão ele aumentou, né, um pouco em virtude dessa desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Hoje, graças a Deus, nós estamos trabalhando aí com preço acima de R$20 a tabela de camarão, né? Alguns com 21, alguns querendo 22, então está melhorando aí. Mas está faltando camarão porque tivemos problemas maiores com doença. E, inclusive, uma das razões da gente acelerar o início do trabalho é porque não conhecemos direito as características patológicas de que tipo de problema a gente está tendo, e alguns até de natureza não infecciosa, né? Mas principalmente os infecciosos. Né? A queixa principal, o pessoal acredita que é NIM, mancha branca, mas a gente precisa colocar essa ação em movimento. Né? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Rafa. Por exemplo, né?
lembrando aqui do Rodrigo, Rodrigo tá implantando uma larvicultura lá no Rio de Janeiro, né? Então, o pessoal da larvicultura e os outros colegas fornecedores que trabalham com a construção e o fornecimento das soluções, né, seja elas soluções tradicionais ou biotecnológicas, precisam, bom dia, Rodrigo, precisam compreender bem quais são os problemas que estão acontecendo no nosso setor. Né? Então, de repente, a gente tem problemas de natureza patológica. Que tipo de solução ele pode buscar lá nas famílias, na genética da, das matrizes dele, na melhor qualidade da pós-larva, para os clientes dele, os produtores. Então, essa jornada não participa somente os produtores, participa todo o pessoal do camarão, toda a cadeia produtiva. Mas para a gente encontrar lá a melhor solução, nós temos ainda dois passos antes. Primeiro, entender quais são os problemas, e isso é por isso que eu falo em aprendizado permanente com a saúde, porque hoje a doença está com uma característica, amanhã pode estar com outra, nós podemos ter variantes virais circulando de um lado ou de outro, e precisamos trabalhar junto com os colegas fornecedores fornecedores das soluções e que ajudem na caracterização desses problemas. São o pessoal das universidades que estão lá nos laboratórios com as ferramentas de diagnóstico. Então, eu estou nesse processo agora de iniciar essa comunicação. Primeiro é formar essa turma de produtores, né? Formar essa primeira turma de interessados, para que a gente possa alinhar com o pessoal de apoio nas ferramentas de diagnóstico a quantidade de material que nós iremos trabalhar. Né? Lembra que o pessoal está lá na pesquisa e a gente está chamando para apoiar na parte de extensão. Então, a gente precisa compreender a participação de vocês nesse processo. Tá? Então, para encontrar lá a solução, que é o passo anterior à despesca lucrativa, nós temos dois passos que precisamos retomar com mais qualidade aqui no Brasil. Primeiro é acompanhar a distribuição espacial e temporal, né? Saber o que está acontecendo hoje numa determinada região produtora de camarão, qual é o problema principal que está afetando a saúde do camarão, que está afetando a lucratividade daquela fazenda. Então, nós estamos numa etapa de diminuir os prejuízos com as doenças, né? Para que você possa melhorar a sua lucratividade. Então, nós vamos focar muito nessa questão agora de diminuir o prejuízo e tentar reativar essas ferramentas de diagnóstico. Então, na formação do grupo, vai ter um momento que uma ferramenta de diagnóstico, cada produtor vai ter que trabalhar lá. Né? São ferramentas do grupo de análise presuntivas. Né? Por exemplo, ferramentas simples que não precisam de muitas máquinas, né? Que como é reportar, né? Informar se tem alguma queixa, se tem algum problema, qual a natureza desse problema que você está tendo aí no seu viveiro, em qual viveiro. Né? Então esse registro de ocorrência mensal, espacial, será importante para a gente mapear e organizar os nossos esforços de apoio, que não são muitos. Né? A gente está tentando reorganizar o trabalho que estava parado nessa etapa agora. Então a gente já falou o que nós fizemos, agora o que vamos fazer à frente. Entender, na segunda parte, qual é a característica desse sinal que está apresentando o seu camarão naquela população que está no determinado viveiro de sua fazenda. Que tipo é uma necrose preta, uma necrose branca, tem uma vermelhidão na parte final, ali nos urópolis, ou na antena, ou a natação, o comportamento alimentar, o que é que está aparecendo de esquisito, vamos dizer assim, né, de anormal aí na sua fazenda. Por isso que é importante a participação de todos. É uma coisa que a gente ainda vai trabalhar um pouquinho mais a consciência do pessoal, né? Porque acredito que hoje pode não estar com problema, mas amanhã a dinâmica da atividade
pode levar você a esse desafio. Então, é uma coisa do grupo todo, do coletivo dos produtores, que todos devem participar. E, inclusive, né, para que a gente possa começar a treinar ferramentas com material de consumo, né, vidrarias, reagentes, instrumento cirúrgico, um microscópiozinho simples que pode conectar com o seu celular, mas que você consiga ter uma noção, ou alguém, vou fazer aqui, retornar aqui os colegas que estão apoiando aí a atividade, né? Inclusive ou alguém aí na sua região que precisa ser treinado com análise de ar fresco, né, para que a gente possa começar a selecionar quais são os animais, quais populações desse animal precisa ser melhor avaliado com ferramentas conclusivas. E aí nós vamos falar lá na frente, tá? Só para dar um resumo aqui dessa nossa jornada. Né? Por que é importante isso? Né? Então, por que é importante a gente ir ao médico? Por que é importante a gente fazer um check-up? Por que a medicina evolui tanto com as ferramentas de diagnóstico? Né? Para fazer essa mesma jornada, para compreender qual é o problema, para buscar qual é a melhor solução, de custo-benefício para aquele corpo. O nosso corpo é o viveiro, não é o ser humano. Mas a gente tem que trabalhar com as ferramentas. E as ferramentas que estão na universidade, a gente precisa reorganizar lá o trabalho junto com os colegas que estão dentro dos laboratórios, para, por exemplo, fazer uma análise do animal. Não faz tempo que a gente não olha a anatomia patológica do nosso camarão. Saber quais são as lesões, quais são as alterações, o que é que está acontecendo com o nosso camarão. E do ponto de vista ali da anatomia patológica, né? Além da questão molecular, patologia molecular. Então isso é preciso, né? A gente está falando, depois a gente pode buscar falar de uma maneira mais simples isso, mas a parte técnica dessas ferramentas que não tem como traduzir de uma maneira mais simples, né? Mas é uma investigação principal para a gente compreender qual é o problema que está acontecendo com o seu Zé, com a Dona Maria. Às vezes pode ser um problema mais simples, que uma solução tradicional, né? De repente uma química de água pode ajudar. Ou às vezes a solução exige uma biotecnologia maior. Né? Vocês observam que nos últimos anos tem aumentado a quantidade de colegas vendendo, comercializando, né, probióticos, prebióticos, sistemas simbióticos. Né? Então, muito em cima desse conhecimento dos problemas, né? Principalmente o Equador, que trabalhou bastante isso, porque sofreu, porque buscou aprender qual é o problema e buscou construir a melhor solução. E está aqui próximo de nós. E está dando certo. Né? Mas não significa que o que está dando certo hoje, amanhã pode dar certo. É preciso ter esse acompanhamento permanente aí. Né? Isso é com a saúde de qualquer animal. É um aprendizado, né? Por isso que é a escola, com a saúde, porque a gente precisa das ferramentas, precisa de compreender o que é que está acontecendo com o animal. Não tem outro caminho. Por isso que o nome é Escola de Camarão. Né? Então, a gente pode até encontrar alguns atalhos aí nessa jornada, né? Pode ter alguns obstáculos, mas o fato é que precisa da sua participação para que a gente possa ter o camarão disponível para ser analisado, para a gente compreender o que é que está acontecendo com aquele animal, naquela cidade, naquela fazenda, naquele viveiro. E se aquilo que está acontecendo naquele momento tem alguma relação com o que está acontecendo em outra região. E se de repente a solução em uma região é suficiente para resolver a solução em outra região. Então essa dinâmica do trabalho é que nós estamos entrando nessa fase agora do trabalho. Né? Então a gente facilitou a comunicação em 5 passos. Tá? Esse passo final aí de você entender
a despesca, né? O que está lucrando naquela despesca, mas naquela etapa ali da comercialização, nós temos 4 etapas antes da produção. Então, nessas fases que estaremos iniciando, né, em cada passo desse, né, da jornada, que estaremos buscando apoiar você a diminuir o prejuízo, né, e com isso a gente consegue ajudar a aumentar a lucratividade. Não adianta a gente ter os melhores especialistas nessa área se a gente não tem a sua participação, não tem um camarão e não tem como a gente cuidar da saúde do que a gente não está acompanhando, não está vendo. Então, é muito importante a participação para que a gente possa ter como solucionar o que é que está acontecendo. Porque de repente você está pensando, pô, é só a tabela do camarão que me interessa. Você vê como o processo de saúde e doença interfere no preço do camarão e de repente os colegas que estão tendo prejuízo, que não estão conseguindo produzir bem, então eles precisam de ajuda. Todo mundo precisa lucrar com o negócio. Então, às vezes a gente pode imaginar, pô, a gente aumentou o preço porque diminuiu a oferta de camarão, mas quanto prejuízo tivemos, quantas fazendas tiveram que ter prejuízo, né? Quantas famílias, quantos produtores, para que o preço melhorasse. Então a gente pode adotar outra estratégia, né, de trabalhar ali a demanda. Essa semana a gente vai ter aqui no Ceará o Festival do Camarão em uma cidade, Jaguaruana, grande produtora de camarão, já é um trabalho da associação, da PCC, já para começar a longo e médio prazo mexer com a demanda do camarão, para que o preço consiga, né, reequilibrar naquela oferta e a demanda, que são as leis principais do mercado. Mas antes desse processo, desculpe, nós temos a produção do camarão. Na produção do camarão nós temos a saúde do camarão. Então, tem 4 passos antes da despesca, né? Então, nós estaremos entrando nessa fase, iniciamos a comunicação com os colegas produtores que a gente tinha contato. Pode ser que aí no seu estado, na sua cidade, você não tenha recebido a nossa comunicação, então entre em contato conosco aí, ou algum colega seu, para a gente verificar como que você pode participar dessa primeira turma. Tá legal? Então, pessoal, um bom domingo a todos, uma boa semana. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa aí, pode falar, tá? Mas essa era a nossa mensagem para hoje, né? Explicar esses passos que estaremos dando e você fique ciente em qual etapa estamos no projeto e como que a coisa está caminhando aí para lhe ajudar. Legal? Então, uma boa semana de trabalho, né? Muitas vendas aí de camarão, muita atividade e até a próxima. Tchau, tchau. Vou pedir licença aqui para fechar a sala, tá?